Minha sogra colocou algo estranho na minha bebida quando achou que eu não estava olhando. Um coquetel especial para o meu genro favorito, disse ela com um sorriso. Agradeci e discretamente troquei de copo com o marido dela, que sempre criticava minha carreira. 45 minutos depois. Meu nome é Julia Mercer, tenho 32 anos e sou fotógrafo independente, baseado em Asheville, Carolina do Norte. Construí meu negócio do zero, casamentos, vida selvagem, editoriais de revistas, o tipo de trabalho que paga as contas se você for bom nisso. E eu sou. Mas para meus sogros, especialmente Diane, o que eu faço nunca foi suficiente. Como vai o seu hobby de fotografia? Perguntava Gerald nos jantares em família, sem nem tentar disfarçar o desdém. Ele era banqueiro de investimentos, o tipo de homem que media o sucesso em metros quadrados e opções de ações. Todo jantar de domingo na casa deles era igual. Diane mimava a filha enquanto Gerald me interrogava sobre minhas finanças. Minha esposa, Haley, apertava minha mão por baixo da mesa, um pedido de desculpas silencioso para os pais dela. Passei a semana inteira fotografando animais selvagens em Montana, caminhando com dificuldade pela neve até os joelhos para fotografar bisontes para National Geographic. Estava exausto, mas Haley insistiu que não podíamos perder o jantar de aniversário da mãe dela. Só algumas horas, prometeu. Eu devia ter dado ouvidos àquela sensação ruim no estômago. Quando Diane me encurralou na cozinha, o jeito como seus olhos se moveram rapidamente antes de ela me entregar aquela bebida, o leve tremor em seus dedos enquanto dizia, eu fiz especialmente para você, algo estava errado. Eu só não fazia ideia do quão errado as coisas estavam prestes a ficar. Conheci Haley há 6 anos em uma exposição de arte onde meu trabalho estava em cartaz. Ela estava terminando o mestrado em ciências ambientais e eu estava começando a me destacar. Nos conectamos instantaneamente. Ela entendia minha necessidade de capturar o mundo através de uma lente e eu admirava sua paixão por protegê-lo. Seus pais eram outra história. Desde o nosso primeiro encontro, Gerald deixou claro que esperava alguém diferente para sua filha, alguém com um emprego de escritório, um plano de aposentadoria, um carro da empresa. Alguém exatamente como ele. Diane era mais sutil. Ela elogiava minhas fotos, mas perguntava quando eu planejava me estabelecer em algo estável. Ela me convidava para reuniões de família e me apresentava como o fotógrafo em vez de seu genro. Durante anos, tentei conquistá-los. Levava vinhos caros para o jantar, mostrava-lhes trabalhos publicados, mencionava clientes importantes. Nada mudava a percepção deles de que eu estava apenas de passagem na vida da filha deles, uma fase que ela superaria. No Natal passado, ouvi Diane ao telefone. Haley poderia ter casado com Thomas, sabe, cirurgião ortopédico, dinheiro de família. Mas ela escolheu o criativo. A pausa que ela fez antes de criativo deu a impressão de ser uma doença. Gerald foi mais direto. Quando Haley e eu anunciamos que estávamos tentando ter um bebê, ele me chamou de lado e disse, filhos são caros, filho. Talvez você devesse pensar em um emprego de verdade antes de trazer um ao mundo. Eu nunca contei essas coisas para Haley. Ela amava os pais apesar dos defeitos deles, e eu não queria forçá-la a escolher um lado. Então, eu sorria, apertava a mão de Gerald com firmeza em todas as visitas, elogiava a comida de Diane e guardava meus pensamentos para mim. Mas havia sinais que eu deveria ter levado mais a sério. O jeito como Diane pedia ajuda a Haley na cozinha sempre que eu falava sobre um projeto bem-sucedido, como ela me excluía acidentalmente das fotos de família, a vez em que Gerald sugeriu terapia para as decisões impulsivas de Haley enquanto olhava diretamente para mim. Ignorei tudo, pensando que o tempo acabaria por trazer a aceitação. Eu estava enganada. Na sexta-feira do jantar de aniversário da Diane, voltei de Montana com as bochechas vermelhas e queimadas pelo vento e um cartão de memória cheio de fotos que pagariam nossa hipoteca por 3 meses. Estava exausto, mas tomei um banho, vesti uma camisa de botões e dirigi até a casa de estilo colonial dos pais dela, na parte mais cara da cidade. O jantar começou normalmente. Gerald gabou-se de um negócio recente. Diane prestou atenção aos detalhes da mesa. O irmão de Haley, Owen, e sua esposa, Vanessa, conversaram educadamente.
Eu bebia uma cerveja e contava os minutos até podermos ir embora. Após o prato principal, Diane anunciou que havia preparado sua famosa sangria para a sobremesa. Ela desapareceu na cozinha e eu me ofereci para ajudá-la a levar os copos. Foi então que eu vi. Ela tinha 2 copos separados dos demais. Assim que entrei, ela rapidamente adicionou algo de um pequeno frasco em um deles. Não era um enfeite nem um tempero, era incolor, inodoro, e ela guardou o frasco assim que ouviu meus passos. Ah, Julian, eu resolvo isso, disse ela, animada demais. Esta é para você, uma receita especial para o meu genro favorito. Senti um nó na garganta. Havia uma película quase imperceptível flutuando na superfície do vidro, captando a luz. Deixe-me ajudá-la a carregar estes copos, eu disse, pegando os 2 copos que ela havia preparado. Na sala de jantar, Gerald estava checando o celular, mal levantando os olhos quando me aproximei. Sangria, senhor. Coloquei o copo adulterado na frente dele em vez de me servir. Observei-o beber, dando uma desculpa dizendo que preferia água com a sobremesa. 45 minutos depois, Gerald estava pálido, suando e correndo para o banheiro. Os sons violentos de sua doença ecoavam pela casa. O rosto de Diane empalideceu quando ela percebeu o que havia acontecido. Nossos olhares se encontraram do outro lado da mesa, e naquele instante, eu soube 2 coisas com absoluta certeza: minha sogra havia tentado me envenenar, e ela sabia que eu sabia. Não reagi, não a confrontei, apenas comi meu bolo de chocolate enquanto Haley corria para ver como estava o pai dela. No caos que se seguiu, Gerald insistindo que devia ter sido intoxicação alimentar, Diane gaguejando sobre frutos do mar estragados, guardei discretamente o copo intacto que era para mim. Algo havia mudado dentro de mim. A raiva que eu sentia não era quente nem explosiva, era fria, deliberada. Eu não ia simplesmente deixar isso passar, mas também não ia lutar contra eles. Eu ia fazê-los encarar exatamente quem eles eram. Na segunda-feira seguinte ao jantar, levei o copo para Jason, um antigo cliente que dirigia um laboratório de toxicologia. Pessoal ou profissional? Perguntou ele quando expliquei o que precisava. Assunto de família, respondi. 3 dias depois, ele ligou. Julian, havia benzodiazepínicos naquela bebida, nada letal, mas o suficiente para deixar alguém inconsciente por horas, talvez causar alguma perda de memória. Onde você conseguiu isso? Agradeci e pedi um relatório por escrito. Não respondi à sua pergunta. Naquela noite, eu disse a Haley que queria pular o jantar de domingo por um tempo, disse que precisava me concentrar em uma exposição que se aproximava. Ela ficou desapontada, mas entendeu. Não contei a ela sobre os resultados dos exames, ainda não. Precisava de mais informações primeiro. Nas 2 semanas seguintes, investiguei a fundo. Diane tinha receitas de Xanax de 3 médicos diferentes. Ela vinha dobrando e triplicando as doses há anos. Também circulavam boatos sobre ela na cidade, comportamento estranho na festa de um vizinho, acusações de roubo de joias em seu clube de campo, histórias que sua família se esforçara para abafar. Compilei tudo e esperei o momento certo. Ele chegou quando Haley mencionou que sua mãe precisava de fotos para um perfil em uma rede social. Ela perguntou especificamente se você poderia tirá-las, disse Haley, surpresa com o pedido. Concordei. No sábado seguinte, cheguei sozinho à casa deles, a bolsa da câmera em uma mão, um envelope lacrado na outra. Diane estava à minha espera, elegantemente vestida, com a maquiagem impecável. Gerald estava no escritório, explicou ela. Antes de começarmos, eu disse baixinho, achei que você gostaria de ver isto. Entreguei-lhe o envelope contendo o relatório toxicológico junto com cópias impressas de suas várias receitas médicas. Suas mãos tremiam enquanto ela lia. Isso é um absurdo, sussurrou. Eu jamais faria isso. Nós 2 sabemos o que aconteceu, interrompi-a, o que eu não sei é por quê. O rosto dela endureceu. Você não é bom o suficiente para minha filha. Nunca será. Um homem deve prover segurança, não fotos. E drogar o marido da sua filha garante segurança? Mantive a voz calma. Não ia te machucar, ela disparou.
Só ia te deixar doente, te fazer perder aquela inauguração ridícula da galeria que você vem falando há meses. Mostrar para Halley que você não é confiável. Deixei a informação penetrar. Eis o que acontece a seguir, disse finalmente. Vocês vão contar a Gerald o que fizeram. Depois, ambos vão começar a me tratar com respeito, não porque mudaram de ideia sobre mim, mas porque a alternativa é Halley descobrir quem são seus pais. Diane riu, mas a risada soou vazia. Ela nunca vai acreditar em você em vez de em nós. Peguei minha bolsa de câmera. Talvez não. Mas ela vai acreditar no laudo do laboratório, nos registros de receitas médicas e nos vizinhos que você afastou. Você está disposto a apostar seu relacionamento com sua filha nisso? Saí sem tirar uma única foto. Naquela noite, Diane ligou para Halley aos prantos, alegando que eu havia me comportado de forma inadequada durante nossa sessão, disse que eu havia sido hostil e ameaçador. Quando Halley me confrontou, não pude mais esconder a verdade. Mostrei tudo a ela, o laudo do laboratório, as receitas médicas, até mesmo mensagens de texto da mãe dela que haviam se tornado cada vez mais hostis ao longo dos anos. Minha mãe não faria isso, ela repetia, mas sua voz não demonstrava convicção. No dia seguinte, ela confrontou os pais. Eu não estava lá, mas quando ela voltou para casa, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Meu pai diz que tudo é um mal-entendido, disse ela baixinho. Que você está tentando criar uma intriga entre nós porque se sente inseguro, em relação à sua carreira. Apenas assenti com a cabeça. Já esperava por isso. O que você acha? Perguntei. Ela não respondeu, apenas se arrastou para a cama e virou as costas para mim. Eu resisti, mas de alguma forma caí ainda mais na armadilha deles. Agora eu era o vilão da história, e eles tinham conseguido plantar dúvidas na única pessoa cuja opinião mais importava para mim. Durante 2 semanas, Halley mal falou comigo. Ela foi sozinha para a casa dos pais e voltou com os olhos vermelhos e novas dúvidas. Mergulhei de cabeça no trabalho, passando longas horas no meu estúdio, esperando a tempestade passar. Então chegou um pacote para mim, sem remetente, apenas meu nome rabiscado no topo com uma caligrafia desconhecida. Dentro havia um pendrive e um bilhete. Você precisa ver isso. Vanessa, esposa de Owen. O pendrive continha arquivos de vídeo, imagens da câmera de segurança da casa de Gerald e Diane. Os registros de data e hora mostravam a noite do jantar. Lá estava Diane na cozinha, claramente adicionando algo a uma bebida. Lá estava eu entrando e pegando os copos. Lá estava Gerald bebendo do copo adulterado. Mas havia mais. Imagens de depois que saímos, Diane gritando com Gerald, culpando-o por beber no copo errado. Gerald gritando de volta, esta não é a primeira vez que você faz uma coisa dessas. Assisti às imagens 3 vezes, tentando processar o que estava vendo, não apenas a confirmação das ações de Diane, mas a evidência de um padrão. Evidência de que Gerald sabia. O arquivo seguinte era de 2 dias depois do jantar. Diane e Gerald discutiam na sala de estar sobre mim. Ele sabe o que você fez, disse Gerald. E daí? Respondeu Diane. É a palavra dele contra a minha. Halley nunca vai escolhê-la em vez da família. E se ela fizer isso, então ela não é a filha que eu criei. Diane disse friamente, não se preocupe. Eu já comecei a conversar com ela sobre os problemas do casamento deles, plantando sementes. Quando eu terminar, ela vai entrar com o pedido de divórcio e achar que foi ideia dela. Fechei meu laptop, com as mãos tremendo. Não se tratava apenas de mim. Era um esforço sistemático para controlar a vida de Halley, para isolá-la de qualquer pessoa que não se encaixasse em sua visão. E eles vinham fazendo isso há anos. Liguei imediatamente para Vanessa. Por que você me mandou isso? Por que fizeram a mesma coisa comigo quando me casei com o Owen? Disse ela baixinho. Tentaram nos separar durante 2 anos, dizendo que eu não era boa o suficiente. Quase conseguiram. Por que você não nos contou? Owen não sabe, admitiu ela. Ele idolatra o pai, acredita em tudo que ele diz. Tentei contar para ele, mas ele acha que estou paranoica.
Eu simplesmente não conseguiria vê-los fazer isso com outra pessoa. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Gerald: precisamos conversar. De homem para homem. Sem esposas. Eu o conheci em seu clube de campo. Ele estava esperando em uma sala reservada, bebendo uísque bourbon. Julian, ele começou, famílias são complicadas. Minha esposa, ela pode ser difícil, protetora. Mas ela tem boas intenções. Drogar alguém significa ter boas intenções? Perguntei. Ele acenou com a mão, como quem diz desdém. Um mal-entendido. Diane toma remédio para ansiedade. Ela provavelmente trocou os copos. Eu tenho as imagens de segurança, Gerald. Seu rosto mudou instantaneamente, endurecendo em algo frio e calculista. O que você quer? Dinheiro? É isso que está acontecendo? Eu sempre soube que você se casou com Haley por motivos financeiros. Quero que vocês dois nos deixem em paz, eu disse simplesmente. Parem de tentar convencer a Haley de que eu não sou bom o suficiente. Parem de se intrometer no nosso casamento. Gerald inclinou-se para a frente. Você acha que esta é a primeira vez que lidamos com alguém como você, pessoas que querem se aproveitar da nossa família? Ele riu. Haley voltará para casa, para onde pertence. Ela sempre volta. Pergunte a ela sobre Thomas. Pergunte a ela sobre o noivo anterior a você. Senti frio. Do que você está falando? A Haley estava noiva antes de te conhecer. Um cara legal, médico. A gente não gostou do passado dele. Levamos 6 meses para convencê-la de que ele não era o certo para ela. Ela terminou o noivado e voltou para casa chorando para o papai. Ele sorriu. A história se repete, filho. No caminho para casa, liguei para Beta, colega de quarto de Haley na faculdade, e perguntei sobre Thomas. Meu Deus, ela disse, aquilo foi horrível. Ele era perfeito para ela, mas os pais dela, eles a convenceram de que ele estava traindo, plantaram provas. Ele tentou contar a verdade, mas a essa altura ela já não confiava mais nele. O padrão agora estava claro. Não se tratava apenas de mim. Tratava-se de controle, controle total sobre a vida da filha deles. E eles já tinham feito isso antes. Não confrontei Haley imediatamente. Em vez disso, comecei a reunir todas as provas que conseguia encontrar. Entrei em contato com Thomas, que inicialmente se mostrou relutante em falar comigo. Quando expliquei a situação, ele me enviou e-mails antigos entre ele e Haley, mostrando como os pais dela haviam sistematicamente sabotado o relacionamento deles. Entrei em contato com outros ex-namorados, antigos amigos de Haley que misteriosamente se afastaram. Um padrão surgiu: qualquer pessoa que incentivasse a independência de Haley era gradualmente excluída de sua vida. Vanessa forneceu mais imagens de segurança mostrando Diane e Gerald discutindo seus planos para nós. Assim que eles se divorciarem, vamos convencê-la a voltar para casa, disse Gerald em um dos trechos. Ela poderá administrar a fundação e conhecer homens adequados. Compilei tudo em um único disco rígido. Depois, convidei Owen e Vanessa para jantar sem avisar Haley. Eu estava prestes a destruir a imagem da família dela. Durante a sobremesa, conectei meu laptop à nossa TV. Há algo que vocês dois precisam ver, eu disse. Durante a hora seguinte, assistimos à gravação juntos. Haley permaneceu imóvel, com um rosto pálido. Owen balançava a cabeça em sinal de reprovação, murmurando baixinho, esses não são meus pais. Quando tudo acabou, Haley se virou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você não me contou antes? Porque eu precisava que você visse com seus próprios olhos, eu disse. Tudo isso, não apenas o que fizeram comigo, mas o que vem fazendo com você a vida inteira. Owen se levantou, furioso. Isso é __. Você editou esses vídeos. Meus pais não fariam isso. Vanessa tocou no braço dele. Eles fizeram isso com a gente também, Owen. Por que você acha que eles começaram a gostar de mim de repente depois que tivemos o James? Porque um neto significava que eles tinham poder de barganha. O rosto de Owen empalideceu.
Você nunca me contou. Eu tentei, ela sussurrou. Você não quis me ouvir. Mais tarde naquela noite, Haley se deitou ao meu lado na cama. Preciso de um tempo para processar isso, disse ela baixinho. Mas eu acredito em você. E me desculpe por ter duvidado de você. Na manhã seguinte, Diane ligou para Haley e colocou no viva voz. Querida, estava pensando que você deveria vir ficar conosco por um tempo, disse Diane alegremente. Seu pai e eu estamos preocupados com você. O casamento é difícil e, às vezes, a separação pode trazer clareza. Mãe, interrompeu Haley. Eu vi os vídeos. Silêncio. Então, que vídeos? As imagens de segurança mostram você drogando a bebida do Julian. Você e o papai tramando para acabar com o meu casamento. Outra pausa. Haley, tudo o que ele te mostrou foi manipulado. Você sabe que Julian sempre teve ciúmes da nossa família. Parem. A voz de Haley era firme. Vamos aí hoje à noite, todos nós. Owen, Vanessa, Julian e eu. Vamos conversar sobre isso em família. Chega de mentiras. Depois que ela desligou, Haley se virou para mim. Eles vão negar tudo. Vão tentar jogar a culpa em você. Assenti com a cabeça. Eu sei. Então, qual é o nosso plano? Pela primeira vez em semanas, sorri. Acho que está na hora de seus pais conhecerem a verdadeira eu, aquela que não apenas tira fotos, mas sabe contar uma história. Naquela noite, chegamos à casa de Gerald e Diane com meu equipamento fotográfico. Owen e Vanessa já estavam lá, sentados rigidamente na sala de estar. Gerald parecia confiante. Entendo que houve um mal-entendido. Sem mal-entendidos, interrompi, montando meu tripé. Estou documentando esta conversa para o arquivo da família. Diane protestou imediatamente. Isso é assunto privado de família. Exatamente, concordei. Negócio de família. E eu sou da família, mesmo que você tenha se esforçado muito para mudar isso. Durante as 2 horas seguintes, expusemos tudo, a bebida, a manipulação, Thomas, os outros ex-namorados, o padrão que moldara a vida inteira de Haley e Owen. Gerald e Diane negaram tudo, é claro, me chamaram de instável, manipuladora. Mas a cada negação, eu mostrava outro vídeo, outro e-mail. Seus rostos empalideciam, suas negações, vacilavam. Finalmente, Haley se levantou. Eu amo vocês dois, vocês são meus pais. Mas o que vocês fizeram é imperdoável. Vocês não têm mais o direito de controlar a minha vida. Owen assentiu com a cabeça. Somos adultos. Escolhemos nossos próprios parceiros, nosso próprio caminho. Diane começou a chorar, não de remorso, mas ao perceber que estava perdendo o controle. Gerald ficou apenas atônito, como se não conseguisse compreender que seus filhos o estavam desafiando. Enquanto nos preparávamos para ir embora, entreguei a Gerald um pendrive. Aqui está tudo, as filmagens, os e-mails, os depoimentos. É seu para guardar. O que isso quer dizer? Perguntou ele, desconfiado. Significa que não vou arruinar sua reputação compartilhando isso com mais ninguém. Isso magoaria Haley, e eu jamais faria isso. Fiz uma pausa. Mas se você tentar interferir no nosso casamento novamente, se tentar manipular a Haley ou falar mal de mim, cópias serão enviadas para todos os membros do seu clube de campo, seus sócios e seu precioso círculo social. Pela primeira vez desde que o conheci, Gerald olhou para mim com algo que se assemelhava a respeito. Eu te subestimei. Sim, respondi simplesmente. Você fez. Passaram-se 6 meses. Haley e Owen começaram a terapia para lidar com os danos causados pelos pais. Diane e Gerald mantiveram distância, enviando mensagens ocasionais, mas respeitando os limites que havíamos estabelecido. Então, durante as férias, eles nos convidaram para jantar. Um novo começo, dizia o convite. Haley quis ir, eles ainda são meus pais, disse ela, e estão tentando. Concordei, mas não fui ingênuo o suficiente para acreditar que eles haviam mudado. Quando chegamos, tudo parecia normal.
Diane havia preparado um banquete. Gerald era encantador, perguntando sobre meus projetos mais recentes com o que parecia ser um interesse genuíno. Depois do jantar, Gerald me convidou para seu escritório. Tenho uma proposta para você, disse ele, servindo-me um uísque. Tenho pensado na sua carreira. A fotografia, bem, tem sido boa para você. Mas você já pensou em diversificar? Eu poderia trazê-lo para minha firma, para uma vaga de sócio júnior. O salário seria substancial. Peguei o copo, mas não bebi. Por que você faria isso? Sua família, disse ele calmamente. E eu respeito a forma como você lidou com a situação desagradável. Você protegeu minha filha e se manteve firme. É isso que um homem de verdade faz. Coloquei o copo de lado, sem tocá-lo. Agradeço a oferta, mas não. Seu sorriso se tornou mais tenso. Julian, seja razoável. Isto é um gesto de paz, uma forma de seguirmos em frente. Não, repeti. É mais uma tentativa de controle. Você não pode me comprar, Gerald. E você não suporta o fato de que Haley me ama exatamente como eu sou. Não seja tolo, sibilou ele, deixando cair a máscara. Todos têm um preço. Eu me levantei. É aí que você se engana. E é por isso que você nunca vai entender sua filha. Voltei para a sala de jantar, onde Diane estava mostrando álbuns de fotos para Haley. Olha só isso, ela dizia. Você era tão feliz quando morava em casa. Haley cruzou o olhar comigo do outro lado da sala. Pela minha expressão, ela percebeu que algo tinha acontecido. Assenti levemente com a cabeça e ela se levantou. Mãe, pai, anunciou claramente, preciso contar uma coisa para vocês. Todos se viraram para olhá-la. Vamos ter um bebê, eu e Julian. Estou grávida de 3 meses. O choque em seus rostos era genuíno. Diane se recuperou primeiro, correndo para abraçar a filha com lágrimas nos olhos. Gerald se aproximou mais devagar, olhando de Haley para mim. Parabéns, disse ele, com rigidez. Obrigada, respondi. Então, baixando a voz para que só ele pudesse ouvir, esta criança nunca será um peão nos seus jogos. Eu prometo. Seu semblante endureceu, mas ele assentiu uma vez. Ele entendeu a mensagem. Enquanto dirigíamos para casa naquela noite, Haley apertou minha mão. Eles nunca vão mudar, não é? Não, respondi sinceramente. Mas eles terão que aceitar que nós temos. 3 semanas depois, chegou uma carta registrada do advogado de Gerald. Dentro havia a escritura de uma casa, a nossa casa, que estávamos alugando, e documentos legais estabelecendo um fundo fiduciário para o nosso filho que ainda ia nascer. Não havia nenhuma observação, nenhuma condição, nenhuma obrigação, apenas a transferência de bens, limpa e irrevogável. Não foi um pedido de desculpas, Gerald não era capaz disso. Mas foi um reconhecimento, talvez o único que ele pudesse dar, de que tínhamos vencido. Nossa filha nasceu no verão. A chamamos de Elisa, em homenagem à minha avó. Quando Diane e Gerald vieram ao hospital, trouxeram presentes, mas mantiveram uma distância respeitosa. Fizeram carinho pelo bebê, tiraram fotos e foram embora sem tentar nos dar conselhos sobre como criar os filhos ou sermões financeiros. Passaram-se meses. Nossa relação com eles se estabilizou em algo parecido com a normalidade. Eles nunca se desculparam pelo que fizeram, mas pararam de tentar controlar a vida de Haley ou prejudicar minha carreira. Certa noite, enquanto eu editava fotos no meu estúdio, Haley entrou carregando Elisa. Minha mãe ligou, disse ela. Ela quer que a gente passe o Natal conosco. Levantei os olhos do computador. O que você quer fazer? Acho que devemos ir, respondeu ela. Mas com algumas condições, ficaremos em um hotel, não na casa deles, sairemos quando quisermos, e Elisa não ficará sozinha por muito tempo. Assenti com a cabeça. Parece razoável. Ela sentou-se ao meu lado, embalando o bebê suavemente. Sabe, eu costumava pensar que sucesso significava fazer meus pais felizes, obter a aprovação deles, atender às expectativas deles.
E agora? Ela olhou para nossa filha e depois para mim. Agora eu sei que se trata de fazer escolhas das quais eu possa me orgulhar. De apoiar as pessoas que amo. 2 semanas antes do Natal, chegou um envelope grande do Gerald. Dentro havia um folheto brilhante com o relatório anual da empresa dele. Minhas fotografias estavam por toda parte, paisagens, retratos, fotos de arquitetura, o trabalho que eu tinha feito por conta própria, sem interferência dele. Havia um bilhete curto: contratei o melhor fotógrafo que conheço. Achei que você gostaria de uma cópia. G. Não foi perdão nem reconciliação. Foi algo mais, respeito, talvez. O reconhecimento de que eu tive sucesso nos meus próprios termos, não nos dele. Não liguei para agradecer. Ambos entendíamos que não se tratava de gratidão, mas sim de reconhecer os novos limites, a nova realidade. Naquela primavera, inaugurei minha própria galeria no centro de Asheville. Na inauguração, Haley estava ao meu lado, com Elisa no colo. Meus pais vieram de avião do Oregon. Amigos e clientes lotaram o espaço, admirando as imagens que eu havia capturado ao longo dos anos. Gerald e Diane também apareceram no final da noite. Não ficaram muito tempo. Diane segurou Elisa brevemente sob o olhar atento de Haley. Gerald apertou minha mão, acenou com a cabeça para as fotografias com genuína aprovação e foi embora sem dar nenhuma sugestão sobre como eu deveria administrar meu negócio. Ao fecharmos a porta naquela noite, Haley perguntou: "Você acha que eles mudaram?" Refleti sobre a pergunta com atenção. "Não", respondi finalmente. "Mas eles aceitaram que não podem nos mudar. E às vezes isso basta." Mais tarde, enquanto estávamos sentados na varanda observando as estrelas surgirem sobre as montanhas, com Elisa dormindo em seu berço lá em cima, percebi algo que nunca havia articulado completamente antes. Eu não havia vencido jogando o jogo de Gerald e Diane. Eu havia vencido me recusando a jogá-lo. Mantive minha posição, protegi o que importava e construí minha vida de acordo com minha própria definição de sucesso, não com esquemas ou manipulação, mas com honestidade e persistência silenciosa. No fim, essa foi a vingança mais satisfatória de todas: viver bem do meu jeito, com a família que eu amava ao meu lado.